Boa noite para quem está ao vivo aqui comigo. Sejam todos bem-vindos. Para quem está vendo a gravação, seja no YouTube, seja no Instagram, seja bem-vindo também. Só não sei se é boa noite, se é bom dia, né? Mas sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Estamos iniciando mais um Cuidando de Você. As nossas lives de quarta-feira, onde eu recebo sempre um convidado especial. Hoje vamos lá, né? Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, eu sou terapeuta e coach. E eu tô sempre aqui disposta a ajudar você a ser o protagonista da sua vida, como eu fiz na minha, né? Pra te ajudar, pra te dar a mão, pra gente ir junto. Vocês podem me chamar aí no privado ou no link da minha bio no Instagram, que a gente conversa. Então, o Cuidando de Você é para ajudar você a manter uma melhor saúde mental e uma saúde física. E a gente sempre traz um convidado bacana que vai te ajudar de alguma maneira nesse sentido. O pessoal tá entrando aqui, ó, Juliette, João, Luciene. O tema de hoje é amizade. Ismael, eu não sei se é a Vanessa, eu acho que é a Vanessa. O tema de hoje é sobre amizade. Eu vou receber a Luciene de Queiroz, minha grande amiga. Então vamos chamar todo mundo, vocês que já estão entrando, vamos mandar aí o aviãozinho, convidando todo mundo para participar da live com a gente. Tá começando ao vivo. Quem tá na gravação pode mandar também, né? Para que mais pessoas tenham acesso a tudo que a gente vai conversar aqui. Ó, tô mandando aqui também. E toda vez que vocês gostarem do assunto, toda vez que vocês acharem que tá bem legal, vocês apertam o coraçãozinho. Vou aproveitar aqui antes de chamar a Lu pra gente conversar. Semana que vem, o Cuidando de Você vai ser sobre musculação. Eu vou receber aqui a Tabata Sobrinho. Vai ser a terceira vez que a Tabata vem aqui no Cuidando de Você. E dessa vez o tema é musculação. Para a galera que gosta de uma academia, né? Que gosta de treinar. Ela vai esclarecer todas as nossas principais dúvidas com relação a isso. Então anota aí. Vai ser um pouquinho mais tarde. Vai ser às 21 horas. Aqui no @Mandita Dourado. A galera tá entrando, ó. A Irineia, minha grande amiga. Tauânia, bem-vindas. Vou chamar a Lu, gente, pra gente iniciar aqui. Luciene, vamos começar. Nara Nascimento também, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Oi, Lu, bem-vinda ao Cuidando de Você. Prazer te receber aqui. Boa noite, o prazer é todo meu, Amanda. Você sabe que é muito difícil para mim falar, né, em público, mas eu abro sempre a sessão quando é meus amigos do coração. Então, muito obrigada pelo convite. Que é isso, você é ótima. Você falou que estava nervosa, mas vai sair super bem. Aqui para mim tá dando uma microfonia. Para você está legal o som aí, gente? Será que é o meu? Mas você tá com fone também, tá? Tô com fone, como você me orientou. Beijos a Juliette, a Tawane, a Gel Marques. Beijo para o nosso querido mestre João, que foi o primeiro a entrar na live. Eu vi mais gente, só que agora eu esqueci. Aos poucos eu vou falando, certo? Mas beijo mesmo a todos vocês que estão aqui na live. O pessoal tá dizendo que o som tá bom, então vamos continuar assim mesmo. Só para mim que deve estar dando algum probleminha. Vou tirar e colocar de novo. Pronto. E aí, tá tudo certinho, né? O som agora. Ficou ótimo o seu som, melhorou 100%. Eu continuo ouvindo aqui a minha voz, mas tá tudo bem. Pessoal, vou pedir para a Luciene se apresentar, né? Para quem não conhece ainda essa querida. Se apresenta aí, Lu. Primeiramente, para quem entrou por agora, minha querida Sinara, beijos, você é maravilhosa. Me chamo Luciene de Queiroz, né? Sou assistente social de formação. Atuo também como coach para aquelas pessoas que se encontram perdidas em sua carreira profissional. Então, eu sou coach de carreira. E atuo bastante também no LinkedIn, né? Fazendo textos, publicações de posts que levem a gente a refletir um pouco sobre a vida, sobre a nossa importância na vida do outro, que é justamente o que um amigo é na nossa vida também. E através
né, das redes virtuais, como Instagram, Facebook, LinkedIn, eu criei grandes amigos virtuais. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que vivo das relações humanas e o tempo todo querendo agregar, tanto na vida do outro, como fazer com que ele também agregue na minha. Que bacana. O pessoal tá entrando aí, hein? Tô Carla, vendo. Thaisa, não, Thaís, o Mário, Juliette toda hora falando, Isso, e eu tenho Duva, certeza que ela também que tá Vale. chamando. Bem legal, sejam todos bem-vindos. Então, vocês já conheceram um pouquinho aí a Luciene. Quem não segue ainda, pode seguir. Aí clica aqui, ó, no ao vivo. Gente, tá dando um retorno horrível aqui pra mim. Eu vou tirar um pouquinho meu fone pra ver se melhora. Tá, E aí, como é que tá o áudio, tá? tranquilo. E continua ouvindo. Quer que eu tire o meu para ver se melhora para você? Tira, pra ver se vai ficar bom pra nós duas. Melhorou? Oi, oi. Melhorou. Mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Quem puder, escreve aqui pra gente se tá ok o som. Eduarda entrou, bem-vinda. A Carla tá dizendo que tá legal. Então, beleza. Obrigada, viu, Carla? Luciene, minha grande amiga, falou aí, né, sobre LinkedIn, as redes sociais, e foi assim que a gente se conheceu, né, através do LinkedIn, já tem uns anos aí, e foi uma amizade muito bacana, uma amizade muito verdadeira, nem parece que a gente não se conhece pessoalmente, né? É como se eu te conhecesse da vida toda. E você quer começar falando como? Não sei o que você preparou aí para falar, se você quer começar a falar sobre amizade virtual, não sei. Você preparou, se você preparou um roteiro ou não, como é que vai ser isso? Na realidade, eu tentei preparar várias coisas, mas aí depois eu falei, não, eu vou fazer de uma forma espontânea. Então, na realidade, eu vou começar pela minha própria formação, né? Dizendo que nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, somos seres relacionais. Ou seja, jamais conseguiríamos viver sozinhos. Se fosse colocada uma pessoa numa ilha deserta, ela sofreria muito, porque chegaria um momento em que ela se sentiria ociosa, se sentiria deprimida, se sentiria entediada por não ter como interagir com a outra pessoa. Aí você pode colocar junto a ela um animal. Ela vai conseguir se socializar e tirar um pouco dessa ociosidade, dessa depressão, né, desse vazio que ela estava sentindo. Mas mesmo colocando um animal, um cachorro, um gato, o que quer que seja, vai chegar um determinado momento que ela vai sentir falta da conversa com o outro, de alguém que a escute, de alguém que a oriente, que diga se ela está fazendo o que é certo, se ela está fazendo o que é errado, de alguém que a abrace, que dê um afago. Então, somos seres relacionais e por isso mesmo que o tempo todo construímos vários tipos de relações. Só que hoje aqui nós vamos falar exclusivamente da relação da amizade. Então, como o nosso relacionamento de amizade foi virtual, eu vou começar falando sobre essa amizade virtual, que foi tão importante também nesse período que nós vivemos e ainda estamos vivenciando de pandemia, né? Porque, assim, minha relação virtual com meus queridos amigos, como o João, que está aqui, como você e o nosso grupo, começou através do LinkedIn, né? Eu e você, através de um outro grupo que nós tínhamos pelo WhatsApp, onde a gente tinha mais de 70 pessoas no grupo e a gente fazia troca de experiências, divulgação de vagas, como se portar, fazer posts, artigos no LinkedIn para gerar engajamento e principalmente atrair pessoas que tivessem conexão com a nossa área profissional, com o nosso nicho de trabalho. E daí a gente saiu desse grupo e trouxe essa amizade para a nossa vida, ao ponto de, em 2020, por volta de março para abril, eu ter passado por uma crise emocional, por ter perdido um processo seletivo, e você foi aquele anjo que me ouviu por mais de uma hora, que me trouxe paz,
me trouxe discernimento de que aquilo ali só foi uma etapa, só foi um processo que outros viriam e que talvez naquele momento eu não estivesse preparada para aquela entrevista, eu não tivesse 100% emocionalmente preparada para as respostas também que foram dadas. Então ali você foi aquela amiga atemporal ou intemporal, como queiram chamar. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de amizades. A amizade que ela é temporal e a amizade que ela é atemporal ou intemporal, como queiram chamar. A amizade temporal é aquela onde nós temos aquele amigo que, poxa, eu quero ir para balada, eu quero ir para um barzinho, eu sei quem é o amigo que eu vou chamar. Porque é aquele que anima o ambiente, é aquele que toda música que toca, ele sabe a letra, ele sabe fazer com que todo mundo na mesa se harmonize. Então, existe aquele amigo para balada, existe aquele amigo de igreja, aquele que quando eu não quero ir para o culto, eu não quero ir para a missa, ele vai lá, me chama, me anima, me empolga e me mostra a importância daquele momento com os outros amigos, os outros irmãos. É o amigo temporal, que só está com a gente nos momentos específicos daquilo que se comunga um com o outro. E existe aquele amigo que ele é atemporal, que independente do momento, ele não puxa aquele barzinho, ele não puxa aquela balada, mas ele vai porque ele vai estar com aquele outro amigo que ele gosta, que ele tem sintonia e que ele percebe que ele está precisando sair um pouco do ambiente de casa, do ambiente do trabalho, e ele cola, ele está junto, né? Ou simplesmente você está passando por uma crise financeira e você não diz nada, mas ele percebe porque você evita de estar saindo com o grupo, você evita de estar se comunicando, mandando alguma mensagem, e ele te procura porque ele percebe que você está precisando de um ombro amigo, da palavra, ou simplesmente dele estar presente sem falar nada. Esse é o amigo atemporal ou intemporal, né? E eu acredito que as amizades verdadeiras, aquelas amizades que a gente leva para o resto da vida, ela é atemporal realmente, né? Por quê? Porque às vezes existe uma distância de quilômetros entre eu e você. Você mora em Angra, eu estou morando em Salvador. Mas todas as vezes que você quer conversar, todas as vezes que eu vejo alguma postagem ou que eu vejo alguma publicação sua, eu vou lá, comento, eu deixo uma mensagem, eu curto pelo Instagram. Quantas vezes a gente tenta se falar, porque tem um tempinho que a gente não está conseguindo encaixar as agendas, mas uma torcendo, uma acompanhando o trabalho da outra. Então, isso para mim é amizade, né, atemporal. João é prova também da amizade atemporal. A gente já tinha um tempinho sem poder conseguir reunir o grupo e há uma semana atrás a gente conseguiu reunir, né, 4 pessoas do grupo e parecia que a gente nem tinha ficado um período de quase 2 meses afastados, sem fazer nenhuma conexão, né? Por quê? Porque isso é uma amizade verdadeira. A amizade, quando ela é verdadeira, não há cobrança, entendeu? Não há ciúmes, não há julgamentos. Por quê? Porque você conhece de verdade o amigo que está ao seu lado. E você sabe para quanto tempo, a que horas você vai poder ligar, pedir um socorro, e você não vai nem se preocupar que em menos de minutos aquela pessoa vai estar lá ao seu lado. Quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Certo. O E aí João falou aqui que precisa. você não só escreve com o coração, como você também fala com o coração. É ótimo te ouvir. Ô, João, você é suspeito, porque você sabe do carinho enorme e da admiração que eu tenho por você. Muito obrigada. Eu separei algumas passagens da Bíblia, porque todo mundo sabe que eu tenho um envolvimento muito forte, né, no catolicismo. Eu fui professora do grupo de jovens durante 15 anos. Eu fui professora de catequese durante 22 anos. Então, assim, eu acredito muito que meu principal instrumento e meu principal alicerce na minha caminhada enquanto ser humano é a Bíblia. E na própria Bíblia tem várias passagens que mostram da importância do amigo na nossa vida, né? E em Provérbios é onde mais a gente encontra passagens que falam sobre a amizade. Aí eu escolhi Provérbios, capítulo 12, versículo 26, onde ele fala assim: o justo conduz o amigo
para a retidão, enquanto o caminho dos maus os desorientam. Então, o que é que essa passagem quer dizer para a gente? Que o verdadeiro amigo, né, ele é o bálsamo, ele nos dá segurança, ele nos dá tranquilidade. Enquanto algumas pessoas que se dizem amigos, mas que na realidade só é um conhecido, um camarada, um colega, ele desequilibra a nossa mente, ele desequilibra o nosso interior, ele desequilibra até a nossa caminhada pela vida, né? Então, assim, quando a gente começa, quando a gente percebe que tem um amigo que está ao nosso lado, mas que o tempo todo a gente está mal, a gente não se sente seguro, a gente às vezes tem que se recuar e refletir se realmente é uma amizade ou se é um coleguismo. Porque não tem problema nenhum também se a gente apostar demais que João, Maria é o nosso amigo e a gente perceber que João e Maria são amigos entre eles. Mas em si, eu não faço parte desse grupo de amizade. Porque um colega também, em muitos momentos, eles nos ajudam, né? Mas a amizade verdadeira é aquela que a gente não se sente seguro, que não nos causa mal-estar, não nos causa nenhum tipo de dor física ou emocional, né? Eu não vou falar aqui sobre a amizade tóxica, não vou falar. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, porque às vezes a gente tem colegas, camaradas ao nosso lado e a gente fica o tempo todo batendo na tecla de que ele é meu amigo, ela é minha amiga. Não, tá tudo bem se não for seu amigo ou sua amiga. Você vai ter o carinho do mesmo jeito, mas você tem que entender que a amizade, ela não machuca, a amizade, ela não adoece. Muito pelo contrário. A amizade nos deixa feliz, nos traz segurança, nos traz calmaria, né? E aí eu vou trazer um videozinho que na realidade é uma metáfora, mas eu postei em todas as minhas redes sociais ontem, porque eu acho que o verdadeiro amigo, ele é como o girassol, né? Por que ele é como o girassol? Todo mundo sabe que o girassol, ele sempre vai de encontro à luz, ele procura sempre um ambiente que tem luz, para que ele capte toda aquela energia, toda aquela irradiação, né, para ele. E aí, o que é que acontece? Nos momentos nublados, nos momentos chuvosos de tempestade, o sol se esconde, a luz diminui. E aí, em vez do girassol ele ir secando, ele ir murchando, não, ele continua né, em pé, ele continua majestoso. Só que simplesmente ele vai procurando aonde é que ele vai encontrar um outro igual a ele, para que ele fique um de frente para o outro e fiquem captando a energia, a luz um do outro. E isso é um amigo, né? O amigo de verdade, quando ele percebe que você está querendo, ó, murchar, esmorecer, ele vai lá, ó, e te acolhe. Dá um pouco da energia, dá um pouco da segurança, dá um pouco do seu companheirismo para te colocar no alto astral, para te mostrar que todo mundo tem problemas. Teu problema não é menor e não é maior, né? Mas que você não tem que absorvê-lo e vivê-lo se entregando e se negativando, muito pelo contrário. E isso é o verdadeiro amigo. Então, que todos que estão aqui, que todo mundo que prega, né, da importância da amizade, se veja como um girassol na vida do outro. Que sejamos girassóis um para o outro, quando se fala de amizade. E essa amizade, gente, ela é uma amizade que pode existir entre dois irmãos, entre primos, entre vizinhos, entre namorados, entre amigos de trabalho, de faculdade. Eu tenho amigas de faculdade, eu tenho 21 anos de formada, que eu tenho essas amigas até hoje. Ariane, Mariana, são amigas que eu sei que na hora em que eu mais preciso, até se eu cair doente, se eu estiver muito nervosa, a Ariane tem uma sinergia tão forte comigo que ela me manda uma mensagem: Lu, tá tudo bem por aí? Passei o dia pensando em você. E é no dia que eu tô mal, que eu tô precisando de colo. É impressionante. E a mesma coisa acontece com ela. Por quê? Porque é um amigo girassol. A energia, a sintonia é tão grande entre a gente que uma percebe quando a outra não está bem, mesmo estando a quilômetros de distância. E aí eu vou falar sobre essa amizade também, distante, que é a amizade virtual. A amizade virtual, eu acredito que ela salva muito as vidas das pessoas.
né? Porque nesse momento de pandemia, nesse momento onde tantas incertezas foram geradas no nosso interior, quantas pessoas não desenvolveram uma depressão, ou aquelas que entraram não saíram de uma depressão devido aos amigos virtuais? Eu vejo muito isso no LinkedIn, né? Quantas pessoas postam lá que estão precisando de um socorro e vai uma pessoa, faz um post em cima daquilo ou faz um comentário chamando outras pessoas e a gente acaba salvando, a gente acaba acalentando, né? Dando forças para aquela pessoa. E João foi uma dessas pessoas na minha vida. Eu até falei isso para ele em um dos nossos encontros virtuais, que no momento em que eu estava meio que perdida, meio desmotivada, até mesmo com o coach, vendo as postagens de João, vendo o quanto ele é humano, porque João é a pessoa mais humana que eu conheço, né? Ele se doa, ele levanta o outro e apaga o brilho dele para que o outro tenha o palco todo para ele. Ele é de uma humildade fora do sério. Então, assim, João foi muito importante. Ele foi uma pílula motivacional na minha vida, né? E foi através dele que eu comecei a criar forças e a aparecer mais no LinkedIn, né? Então, assim, é uma amizade que eu nunca vi João de perto, né? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas ele me deu um livro do meu ídolo, né? De uma pessoa que eu sou fãzaça, que eu vejo que ele já arrebatou multidões, que é o José Roberto Marques, e ele me deu um livro dele autografado. Aquilo para mim foi o meu melhor presente do ano em 2020 e assim, é minha relíquia. Para onde eu vou, eu falo, ó, gente, isso aqui foi um presente que eu ganhei do meu amigo do LinkedIn. Aí as pessoas, amigo do LinkedIn? Como assim amigo do LinkedIn? Aí eu fiz, mas existe amizade virtual e amizade verdadeira, ao ponto da gente parecer que já entrou na casa, já sentou, já abraçou, né, e já tomou aquele cafezinho conversando com aquela pessoa. E assim são vocês, né? Eu só fiz até hoje na minha vida 2 lives, uma com o João e outra com você, porque vocês falam que, Luciene, você escreve tão bem, fala tão bem, mas falar por um vídeo, para mim, é muito complicado, porque eu não estou vendo as expressões corporais, né? O olhar da pessoa que está nos assistindo. Me bota para dar um treinamento com um público de 100 pessoas, eu vou deslanchar, porque eu estou vendo as reações através do corpo da pessoa e eu vou conduzindo, mudando um pouco a dinâmica conforme o que eles estão me expressando. Então, assim, fala, aqui mesmo eu estou transpirando pra caramba. Eu tô tentando não falar muito rápido, que eu sou aceleradíssima. Mas é complicado. Eu falei com a Amanda as 2 vezes. Amanda, eu tô tão ansiosa. Amanda, eu tô tão nervosa. Porque, assim, é complicado. E ainda mais falar de um tema tão complexo como a amizade, né? Porque cada um enxerga a amizade de uma forma. Aí eu vi agora, vou falar sobre uma outra passagem, que é ainda em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O amigo é carinhoso em qualquer tempo. Lembre-se do amigo atemporal. O amigo é carinhoso em qualquer tempo. O irmão nasce para os dias das desgraças. Mas o que é que ele quer falar com isso? Que o irmão de sangue, muitas das vezes, ele está ali 24 horas do seu lado. Mas ele só vai te dar um carinho, só vai te dar uma atenção no momento de desespero, no momento de sufoco. Já o amigo não. O amigo vai te mandar um torpedo perguntando assim: como foi o seu dia? Como foi a sua entrevista? Como foi o treinamento que você ia dar hoje? O irmão às vezes nem pergunta quando você chega em casa como foi o seu dia, como foi o treinamento que você se preparou a semana toda para poder ministrar, para poder desenvolver. Já o amigo não, ele vai ser o primeiro a te mandar uma mensagem, ele vai ser o primeiro a te felicitar pela conquista do seu carro novo, pela compra da sua casa. E às vezes um parente que é de sangue, ele não te parabeniza, não é pela inveja, é simplesmente pela questão dele falar assim, às vezes eles pensam, já é irmão, já tem um parentesco, não precisa toda hora estar se falando. Mas a gente é ser relacional. Então a gente precisa, assim, receber um oi, um bom dia, tá tudo bem, um eu te amo, eu falo sempre para meus amigos, né? Porque não tem uma palavra, não é uma palavra, né? Eu te amo.
Duas palavras tão fortes como essa. Você ouvir de alguém ele falar, eu te. Não, são três palavras. Eu te amo. É muito forte, eu te amo. Né? E eu falo para os meus amigos, e não é vergonha. Eu não sinto vergonha, muito pelo contrário. É como se eu estivesse dando para eles um presente e fortalecendo para eles a minha amizade com eles. Né? E a amizade verdadeira, aí eu vou falar, ela é sem você esperar nada em troca. Quantas vezes eu me dou muito mais para os meus amigos do que eu recebo, e, no entanto, eu não vou dormir triste. Eu não passo a semana refletindo por que eu me doei muito mais do que ele me doou. Porque naquela semana, naquele momento, ele podia estar passando por diversas coisas, por diversas situações. Então, assim, um amigo de verdade, ele não cobra, ele não julga, ele não rotula. Quantas vezes a gente está com o amigo do lado e a gente está lá falando um monte de coisa que ele não concorda, que ele acha que a gente está fazendo a tempestade no copo d'água e mesmo assim ele está lá te ouvindo, sem te julgar. E simplesmente quando você acaba, ele só fala: Amanda, quando você tiver com menos carga emocional, raiva dentro de si, reflita tudo o que você falou e você vai ver que nem você concorda com o que você disse. Né? Ele não te julgou, ele só te pediu para que você refletisse. Porque ele sabe que a Amanda que ele conhece seria incapaz de falar metade dos impropérios que ela blasfemou naquele momento. Porque ela estava com raiva, ela estava magoada, ela estava chateada. O amigo, ele não julga. E o amigo de verdade, ele vai estar ao nosso lado nas horas de sucesso, né, das conquistas, mas principalmente nas horas da dor. Nos momentos em que a gente se sentir fracassado, enganado, esmorecido. É nesse momento que o amigo de verdade vai estar ao nosso lado. Porque a amizade não é só para festa, para balada. A amizade é para a vida toda. E esse amigo, ele não precisa só estar perto. Que foi quando você me socorreu, me ligou, ficou horas e horas comigo por um telefone, você me acalmou, você me fez dormir naquele dia. E você viu que eu estava extremamente arrasada. E naquele momento você fortaleceu a nossa amizade, porque eu jamais esperava que você fosse ficar horas e horas conversando comigo, a partir do momento que eu sabia também que você emocionalmente não estava bem, porque você estava passando problemas com a sua avó, né? E que eu não vou estar comentando aqui na live, porque infelizmente, né, ela agora está com Deus. Mas assim, naquele momento você esqueceu da sua dor e viveu a minha dor. Então, isso que é amizade de verdade. Se alguém quiser colocar aqui uma pergunta, Vou né? E falar um outra, pouquinho agora. certo? Pode falar, vai. Cliquem aí, gente. Vão seguir na Amanda também, certo? Porque ela posta toda quarta-feira, tem um convidado novo, trazendo assuntos novos aqui e que são importantes para a nossa caminhada. Isso aí. Sigam a Lu para vocês poderem conhecer todo o trabalho dela, pessoa que fala com o coração, né? Tô deixando a Lu falar que hoje eu tô um pouquinho com dor de cabeça, peguei uma chuva ontem, então já viram, né? Aquela dorzinha chata. Eu falei, Lu, eu vou ficar mais quietinha, vou deixar você falar, porque eu gosto de te ouvir. E assim, tudo que ela tá falando não foi só eu que a socorri, ela várias vezes me socorreu também, né? Desde que a gente se conheceu, né? Porque todos nós temos momentos difíceis. Nós nos conhecemos antes da pandemia e foi uma amizade, assim, num grupo, como ela falou, de mais de 70 pessoas. A gente criou ali uma conexão muito bacana, a gente se deu muito bem logo de cara e a gente começou a se falar fora do grupo. E para mim é como se a gente se conhecesse, né? Não tem essa diferença. Se encontrar a Luciane na rua hoje, a gente vai se tratar da mesma maneira, como amigas que não se veem há algum tempo, mas que se falam sempre. Embora a gente não tenha conseguido conversar tanto como a gente conversava antes. A gente ficava horas e horas ao telefone, né? Às vezes a gente falava alguma gracinha, contava alguma história, às vezes eu chorava, às vezes ela chorava. E isso é o bacana da amizade. Então, não poderia trazer outra pessoa para falar sobre esse tema que não fosse essa pessoa tão querida, que fala com o coração, né? Então, assim, quando eu pensei no tema amizade, eu pensei, eu quero fazer uma live com a Luciene e ela é pessoa especial para falar sobre isso. Nós falamos aqui do João, né? Que é tanto um amigo meu como dela. Nós o conhecemos através do LinkedIn.
Mas, assim, cada uma da sua maneira, e chegamos à conclusão de que ambas o conheciam e acabamos formando um grupo ali com outros amigos, que tem a Cris Montella, tem a Cláudia Dias, tem o Jefferson também. E esse grupo costuma se encontrar. Inclusive, o João já fez 2 lives comigo aqui no Cuidando de Você, que vocês podem assistir. Uma foi ele falando sobre o coach, o que é coach, que eu me tornei coach, eu conheci o coach através do João, ele me mandou uma mensagem muito bacana essa semana, que eu até postei, que eu fiquei muito emocionada com tudo que ele falou para mim. E a outra foi sobre autoliderança. Então, assim, quem tiver interesse nesses assuntos, me segue aqui ó, no ao vivo. Vocês conseguem ir lá no meu GTV para ver todas as lives que já tem e vocês vão conhecer o João. Que uma vez eu fiz uma publicação no LinkedIn falando dos meus amigos, eu coloquei alguma coisa. Alguns têm cabelos brancos, pois o cabelo branco era o João, né? Eu quis me referir a ele. Então, vocês vão poder conhecer esse nosso amigo especial aí também que se doa muito. E eu também fiz uma live com a Cláudia Dias. Ela deu uma receita de biscoito de ovo maltine. Ela é uma outra querida que está no nosso grupo. E ela falou sobre viver fazendo o que a gente ama, né? Trabalhando do que a gente ama. Então tá lá no meu GTV também. Quem seguir aí vai conseguir assistir essa live que eu fiz com a Claudinha. E essa questão da amizade virtual é muito bacana, porque assim, não é diferente de um amigo que você vê todos os dias e o outro que você vê virtualmente. Até porque tem aquelas pessoas que hoje, pela distância, pela pandemia, ou a pessoa se muda para um outro estado, você não consegue mais ver. Então você só tem contato com aquela pessoa ali virtualmente. E às vezes aquele amigo que você conheceu ali virtualmente está tão presente na tua vida que você não vai conseguir sentir a diferença. Eu conheço a família da Lu, eu conheço a Duda, né? Eu conheço a mãe da Lu e ela conhece a minha família, ela conheceu a minha avó, né? Minha avó faleceu esse ano, mas com certeza a Lu conheceu. Eu falava, vó, tô falando com a Lu, não sei o quê, minha amiga da Bahia. E assim, há uma interação, a gente conhece as pessoas. Sim, eu tenho outro grupo de amigos também que se chama Atormentados, né? E foram também pessoas maravilhosas que eu conheci através do LinkedIn. Não sei se tem algum aqui, mas eu vou mandar o link depois para eles assistirem a gravação. São pessoas muito queridas que a gente também faz essa interação online e todo mundo se conhece. A gente conhece uma família do outro, a gente conhece cachorro, a gente fala sério, a gente brinca. E é muito legal. A gente não sente, né, essa diferença do que eu nunca te vi pessoalmente. Mas às vezes você é muito mais próximo de alguém que você nunca viu pessoalmente, mas está ali com você nos momentos bons e nos ruins, do que aquela pessoa que tá ali do seu lado, que não tá nem aí pra você. Você tá com a cara triste e não tá nem aí. Agora, às vezes, aquele teu amigo que tá distante vai olhar assim, poxa, mas você não tem falado nada. O que aconteceu? Você tá bem? Ela consegue perceber, né? E você também consegue perceber como você tá diferente. E falar em distância também, não são amigos virtuais, mas eu tenho um grupo de amigos de escola, do primário. Gente, tem quase 30 anos. Eu falei que eu ia falar deles aqui, que eu vou mandar a live para eles, não sei se tem algum aqui. Inclusive, eu já fiz live com a Missiane Simões e com a Auró. A Auró é cantora, a Missiane Simões é dentista. Vocês conseguem ver as lives que eu fiz com elas aqui também. Gente, amigas de infância. E a gente se reencontrou depois de mais de 20 anos nessa questão aí de internet. E a amizade prevalece, sabe? A gente vê foto dos filhos, a gente vê os cachorros, né? E naquela época, quando a gente era criança, era 4 olhos, meu apelido era Mudinha, porque eu não falava. Aí o outro era o gordinho, o outro era não sei o quê. E a gente até hoje se fala. Nós conseguimos fazer um encontro presencial, foi muito bacana. Alguns foram com os esposos, com as esposas. Nós conhecemos os filhos. E é uma amizade que perdura por muito tempo, né? Veio lá da infância. Então a gente se conhece, tem muita briga, e agora veio esse negócio de pandemia, a gente não tem como se encontrar, mas a gente vai ficar falando, quem vai casar? O próximo tem um casamento pro ano que vem. Pode ser que a gente consiga se encontrar nesse casamento. Pode ser que não, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Mas é muito bacana ver que essa amizade veio da infância
né? A gente passou por vários momentos da vida junto, a gente tá vivendo ali a mesma fase, a galera casando, com filhos, aí fica, ai, meu filho tá passando por isso, ah, o meu também tá passando assim, ah, foi assim assado. Isso é muito legal. E a gente não se vê, porque cada um foi viver num lugar, né? Tem gente que tá fora do país, tem um estado, outro no outro estado, e tem sempre ali aquela brincadeira, aquela amizade, a gente tá sempre junto. E a nossa família, será que tá sempre junto da gente? Nem Nem sempre, sempre, né? né? Como a Lu falou, não é por mal, mas é porque falar já é família, já tá muito, né? A gente já tá ali, a gente já tem aquele vínculo, então não necessariamente tem que criar outro, né? E eu quis falar aqui desse pessoal porque são pessoas que vocês podem vir a conhecer sim, porque tem live com eles. O João falou aí que a live que ele fez com a Lu tá lá no YouTube dele. É João Casari Neto. Casari, eu não sei como é que fala, mas é porque tem dois R's, né? João Casari, que escreve com dois R's, Neto. Então, vocês podem procurar lá no YouTube, podem procurar também aqui no Instagram. Vocês vão acompanhar lá no YouTube, tem a live que a Lu fez com ele. E esses amigos aí que eu trouxe, que eu comentei de alguns, né? Vocês conseguem ver a live, que foram lives não sobre amizade, mas só para vocês saberem assim a forma como eu conheci essas pessoas, né? Pessoas muito incríveis. Lu, falei demais, agora eu vou deixar de novo com você. Ah, eu tava aqui me acalmando, porque eu até comentei com uma amiga minha, né? Falei assim, a Sinara. Ela fez, ai, Lu, que massa, vai fazer a live, que não sei o quê. Vou assistir, porque eu tenho certeza que a pessoa é tão boa, tão bacana quanto você. Aí eu falei, ó, quando você ouvir a voz de Amanda, você vai se deliciar, porque é um bálsamo. A Amanda tem uma voz tão doce, tão delicada, e não é à toa que ela se tornou uma terapeuta e coach, né? Porque eu tenho certeza que a pessoa entra desestruturada, chorando, e só em ouvir sua voz a pessoa já para, fala, meu Deus, tem um mundo de lado. É sério, sua voz é muito doce, é muito linda a sua voz. Eu já falei isso pra você, né? Que eu não Ah, me você canso de sempre ouvir sua voz. fala. A voz dele é muito, muito doce. Assim, realmente você resumiu muito bem, com chave de ouro, tudo que, né, eu falei aqui. E ainda trouxe essa questão da amizade da infância, que é a amizade da infância marca e nos direciona a conquistarmos novos amigos, né? Só que eu sempre digo que não é a quantidade que mede se nós temos amigos ou não, até porque eu digo que dá para contar nos dedos de uma mão os amigos de verdade, né? Porque amigo, a gente tem vários, como eu falei, um amigo para balada, um amigo para ir para a igreja, um amigo para você convidar para ir para uma praia, né? Mas aquele amigo que você pode contar para o que der e vier, muitas pessoas contam com os dedos da mão, de uma única mão, né? 5 amigos, 3 amigos, 4 amigos, porque você não tem que preservar na amizade a quantidade. Quantas pessoas estão cercadas de pessoas e fala que são amigos, e na hora em que ele mais precisa, ele não encontra um daqueles amigos que cansam de viver com ele nas baladas, dentro da sua casa, né? Então não é essa amizade que eu tô falando. Eu tô falando aquela amizade que não precisa nem você gritar por socorro. Basta a pessoa olhar para você, ela vai perceber que você está precisando que ela fique ali com você naquele momento, né? Então, que é a amizade girassol, né? É aquela amizade que pode estar nublado, pode estar caindo a tempestade que for, ela vai ficar ali, um de frente para o outro, se olhando, se conectando, se abraçando e dizendo, ó, eu tô aqui para o que você precisar. Não precisa você se isolar, não precisa você se trancar entre quatro paredes, porque você não está sozinho, né? E eu sempre digo que a nossa principal referência de amizade está na própria Bíblia, Jesus Cristo, né? Para mim é a maior referência de ser humano, de líder, de exemplo de relação. Por quê? Porque ele morreu para salvar uma humanidade. E isso é uma prova de amor, é uma prova do quanto somos importantes enquanto pessoas, enquanto ser humano. Agora, se a gente está sabendo levar, né, o ato que ele praticou para salvar a humanidade para a vida do outro, é uma reflexão individual de cada um. Cada um tem que refletir: que ser humano eu estou sendo? Que girassol eu estou sendo na vida
né, do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida dos meus pais, na vida do meu namorado, da minha namorada, na vida do meu amigo, da minha amiga. Porque, como eu disse, existem vários tipos de amizade. Existe a amizade entre marido e mulher. Quem foi que disse que o marido e a mulher não têm que ser amigos? Quem foi que disse que os irmãos não são amigos? Agora, é uma amizade diferente de uma amizade verdadeira. Existe amizade verdadeira entre os irmãos? Entre os irmãos? Existe, sim. Mas isso vai ter que ser criado entre eles. É uma conexão que não pode ser exigido. Ah, Amanda, eu quero que você seja minha amiga na mesma proporção que eu sou para você. Eu te ligo 20 vezes na semana, você só me liga uma. Eu te mando 100 mensagens, você não me manda nenhuma. Isso não é amizade. Porque o amigo, ele não cobra. Ele é amigo porque ele quer ser teu amigo e porque ele encontrou em você uma afinidade, uma conexão, uma segurança. Quantas amizades a gente tem que a gente não consegue explicar como foi que aquele coleguismo se gerou em uma grande amizade? Né? Eu tenho amigos que eu não consigo explicar em si como foi que a gente se tornou tão grandes amigos, né? Porque não foi o meu amigo de escola, não foi meu amigo de faculdade, não foi meu amigo de igreja, mas se tornou um grande amigo do qual, quando eu tenho que tomar uma decisão de mudar de estado, eu procuro essa pessoa, né? Porque pela confiança, pela maturidade, pela segurança que ele me passa, né? E idem para outras pessoas que me procuram também. Por quê? Porque a amizade é isso. É a gente se sentir seguro, ter um colo, ter um ombro amigo, né? Ter alguém que a gente sabe que não vai nos julgar. Não é que o amigo vai concordar 100% com as suas ações, 100% com a sua fala. Não. Só que naquele momento, ele vai respeitar o teu espaço. E quando ele sentir que você está preparado, que você está preparada para ouvir, sem milindres, sem se armar de um escudo para se defender, ele vai lá e vai te dizer: olha, isso aqui você está certa, isso aqui você errou. Eu acho que você deveria ponderar que essa forma como você agiu gerou um ruído em todo mundo. E aí vai para você uma reflexão, né? E você não vai ficar inimigo, você não vai botar essa pessoa de lado. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fala, você acolhe, você respeita pela segurança e a maturidade da relação de vocês. É isso. É verdade. E os amigos, assim, tem aqueles. A gente percebe quando a pessoa é nossa amiga, quando vocês são, às vezes, muito diferentes, né? E você consegue confiar muito no outro. Eu vou falar essa parte um pouquinho da diferença, porque depois tem uma outra parte que eu acho bacana a gente falar. Eu tenho um casal de amigos, assim, que eu tenho a foto deles aqui, né? Eu sou madrinha de casamento deles, então ele sempre fala, né? No caso, meu amigo, ele fala: ó, você é da família, aceitou ser madrinha da família. E eles já estão casados há 10 anos e tal, e a gente já se conhece há muito tempo. Não fui eu que os apresentei, eles se conheceram por conta própria, mas eu já era amiga dele, eu já era amiga dela, e no fim das contas eles começaram a namorar e tal, casaram. Eu sou madrinha de casamento. E a gente tá sempre junto, sabe? Tanto nos momentos difíceis como nos bons momentos. No caso, o Robson e a Patrícia. E a Patrícia esteve comigo assim. Nós passamos no concurso da prefeitura juntas, nós éramos coordenadoras do grupo jovem da igreja juntas, nós trabalhamos juntas muito tempo e a gente conversava no trabalho, a gente conversava em casa o dia inteiro. E agora eles me deram de presente a minha primeira afilhada. Olha que coisa linda, né? É uma amizade que vem de mais de 20 anos. E assim, o Robson é totalmente diferente de mim, né? Ele fala: você sabe que eu sou chata? Eu falo: você é chato mesmo, não sei o quê, mas eu te amo assim mesmo, é da família. E eu vou colocar para ele ver essa live depois, para ele não estar aqui. Eles devem estar ocupados lá com a lindona da minha afilhada. E assim, a gente não precisa ser igual, né? A gente não precisa falar assim: ah, mas você não tem nada a ver comigo. A gente vivia discutindo quando era mais novo, né? Hoje ele mudou, né? Agora a gente é adulto e tal, mas ele fala: você é muito chata. Eu falo na cara dele: você é muito chato. Mas isso é amizade, porque quando eu preciso, são eles que estão aqui perto de mim, né? Assim, tô falando deles nesse sentido porque eles estão perto, né? Eu sei que se pudesse, né, você pode me ouvir, mas se eu falar assim: caraca, como já aconteceu, uma vez estava com a Patrícia, deu problema no carro, parou num lugar super ruim, e ele foi lá,
Mas se eu tivesse sozinha, lógico, eu estava com a esposa dele. Mas se eu tivesse sozinha e eu tivesse ligado para ele, me ajuda aqui porque meu carro pifou, ele teria ido para me ajudar, né? Porque tá perto, ele teria feito isso. Da mesma forma como ele já falou assim, poxa, dá para você levar a gente lá no teu carro porque eu tô precisando disso, disso. Dava, levava numa boa. Então, o amigo, ele tá com a gente nos momentos bons e nos momentos ruins. É família, né? É a família que a gente escolheu. Porque a família, né, do nosso sangue, os nossos pais, os nossos primos, os nossos irmãos, a gente nasceu ali, né? Já havia ali uma estrutura, né? O nosso pai, a nossa mãe e tal, gerou a gente. Então, os nossos avós, os nossos tios, não foi a gente que escolheu, né? Mas os nossos amigos, a gente se aproximou e a gente continua tendo contato com essas pessoas porque a gente quer. Eu não sou obrigada a ter contato com a Luciene. Eu não sou obrigada a ter contato com o João. Eu não sou obrigada a ter contato com o Robson, com a Patrícia. Não sou obrigada. Eles não têm o meu sangue, mas a gente é amigo, a gente se gosta, a gente se ama, a gente se tornou uma família. E às vezes a gente é muito mais família do que um primo distante, né? Do que um parente que a gente não vê muito, né? Porque são pessoas que às vezes sabem muito mais da nossa vida do que os nossos próprios parentes, do que a nossa própria família. Então, assim, eu não podia deixar de dar esse exemplo, né? Porque a gente ouve muito falar, né, que os amigos são a família que a gente escolhe. E eu dei esse exemplo aí porque a gente se tornou família, né? Como compadres, como afilhados, como amigos. E a gente se considera mesmo parte da família, né? Independente da Marina ser minha afilhada ou não, ela já era minha sobrinha. Eu já falava titia e pronto. Para mim, ela era tão sobrinha como os meus sobrinhos. Então, assim, são só exemplos, né? Que a gente tem que citar, porque quantas vezes, né? Quantos amigos vocês não têm aí que são como se fossem irmãos? Inclusive, essa semana também estava conversando com um outro amigo que eu falei que eu ia falar dele também. Amiga, tá Eu acho que tá ruim. Vocês estão me ouvindo? Será que se eu colocar o fone vai melhorar? Oi, oi, tá ouvindo? Tá. Então, estava conversando com esse meu amigo e eu falei que eu ia comentar dele também. Ele não deve estar assistindo porque ele está morando na Austrália. Então, assim, o fuso horário é bem louco, essa hora ele está trabalhando, mas depois ele vai ver a gravação. Ele tem Instagram, mas ele praticamente não usa Instagram. Ele me segue praticamente só para ver as minhas lives, as minhas coisas. E assim, esses dias a gente conversando, né? E ele falou assim: ah, contei nossa história pra fulana, no caso pra esposa dele, que eu não conheço, eu conheci pela internet, né? Ele me apresentou, eles se conheceram na Austrália, ele casou por lá e tal. E ele contando assim: ah, contei nossa história pra ela. Eu falei, legal, e aí? Pô, aí eu falei, engraçada a nossa história, né? Ele, engraçado não. Como que ele falou? Ele falou, é místico. Aí eu falei, engraçado modo de dizer, né? Porque a gente tem uma história, a gente tem até uma música, né? Amigos que tem uma música, isso é muito legal. Porque é uma música que tem muito a ver com a nossa amizade, e agora ele morando em outro país, tem muito a ver a letra da música. Aí eu falei assim, ó, ainda bem que eu já falei pra ela que eu sou a madrinha do filho, né? Ele falou, não, ela já tá sabendo, ela já sabe. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, a nossa amizade é muito bonita, né? Aí ele falou, nós não somos amigos, nós somos irmãos. Né? Isso partiu dele. Tem amigos mais chegados do que irmãos. Então assim, a gente tá longe, né? E mesmo estando distante, a gente é muito amigo. E ele tá lá, ele tá casado, e ele já falou que eu sou madrinha do filho, quando eles tiverem um filho, ela não tem nem opção, né? Já sou eu. E eu falava mesmo, ó, essa daí não gostei. Às vezes ele falava assim, tô conhecendo alguém. Essa daí não tô gostando não, hein? Essa daí não serve pra você não. Aí essa ele já me apresentou, aí tal. Aí eu falei, não, eu gostei dela, pode ficar com ela. Então tem toda assim, brincando, né? Mas... E ele falou, a gente é irmão, né? Tipo assim, é o irmão mais velho que eu não tenho. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãos mais novos. Mas eu sou a irmã mais velha que ele não tem. E eu sou a irmã mais nova que ele não tem. Né? E não é porque a gente tá longe que a gente deixou de se falar.
Às Com vezes a gente certeza. tem que ficar fazendo, a gente tem que se virar aí no fuso horário para se encontrar, né? Para poder ligar a câmera e conversar, porque aqui é de noite, lá é de manhã. Aí às vezes eu converso com ele de madrugada e para ele lá ele acabou de acordar, ou então aqui é de tarde, ele tá na madrugada e a gente tem que fazer assim. Mas a gente está sempre mantendo um contato, né? Então isso é bem importante. Então, Valdir, meu irmão do coração, quando a gente se conheceu, eu falei que ele era meu amigo bruxo, ele é meu amigo bruxo e meu irmão do coração também. E tantos outros amigos, né, que a gente tem, que eu não vou citar todos eles, mas assim, esses por serem casos bem diferentes, né? Da questão de ser família e tal. Mas tem amigos queridos que estão aqui na live, e enfim, isso é bem legal. Eu vi que a minha irmã está na live, então também obrigada pela presença, Efigênia. Vi que Tânia também entrou na live. E tô adorando aqui, ver só os coraçõezinhos subindo, viu, Amanda? Só vejo os coraçõezinhos subindo, é sinal de que não Isso é tá dormindo. ótimo. Coraçãozinho chama mais pessoas para nossa live, né? O Instagram entende assim. Sim. E a Lu, engraçado, gente, a Lu mora no mesmo bairro que a minha irmã. Minha irmã mora lá em Salvador, uma delas, e minha irmã tá grávida. Então, assim, já falei com Então, a Lu que logo, logo eu vou estar recebendo a Amanda. a gente vai se encontrar em breve, lógico, vai ter alguma postagem, né? Vocês vão ver alguma foto, porque eu vou ter que ir lá conhecer minha sobrinha e a gente vai se encontrar com certeza, né, Isso. Lu? Não vou a Salvador sem te ver, né? Tenho que E no dia ir do para ver início, minha ela vai para o irmã. Zoom Tour comigo para conhecer os melhores pontos para postar aí para o pessoal do Rio. Ah, isso aí, você me leva, porque minha irmã vai estar lá com a minha sobrinha pequenininha, né? Então você que vai ter que me levar para passear dessa vez. E A se gente ela vai mora conseguir se pertinho, então tá tudo encontrar. certo. É, mesmo bairro, gente, isso é muito engraçado, né? Muito Isso. Agora, bacana. voltando aqui, vou finalizar dizendo o seguinte: eu já falei que, né, somos como girassóis, os amigos em si, e eu falei que existe amizade em todos os meios em que a gente está, tanto familiar, trabalho, igreja, momentos sociais que a gente vivencia. E dizer o seguinte, que amigo, muitas das vezes, ele é um remédio, é uma pílula, sabe? É uma pílula motivacional, é uma pílula de exemplo, de superação, de referência de homem, de mulher, pessoas que venceram, que enfrentaram as adversidades e se tornaram grandes pessoas. Então, assim, um amigo, ele acaba assim sendo referência, ele acaba assim sendo como um livro, como um remédio, que naquele momento em que eu estou angustiado, em que eu estou sem direção, em que eu estou precisando de um norte, aquele amigo vai te dar esse norte, vai te dar essa direção, né? E a amizade, ela tem que ser cultivada. Não é aquela coisa de você o tempo todo tá mandando mensagem, o tempo todo tá ligando, tá visitando. Mas quando eu falo que ela tem que ser cultivada, tem que ser regada, é no sentido de haver uma reciprocidade. Não é só você receber, é você também ter a capacidade de se doar, de abrir mão do momento de descanso que você chegou do trabalho e fazer aquela conexão com aquela pessoa que você percebeu pelo post, pelo bom dia que ele te deu antes de vocês dois seguirem o destino de vocês, que ele não estava bem naquele dia, né? É a gente deixar um pouco o nosso eu e se tornar um pouco o mundo, o universo do outro. Porque muitas das vezes também a gente acaba perdendo a amizade porque não houve a reciprocidade, né? Não é nem perdendo, porque se perdeu não era amizade de verdade, mas se distanciando. E aí a Amanda citou, né, o amigo dela da Austrália. Olha quantos quilômetros o oceano está separando essa amizade fisicamente, certo? Mas aí eles utilizam do mundo virtual uma videochamada, né, um e-mail, um torpedo, uma ligação, e aí eles vão matando e fortalecendo essa amizade. Porque eu digo muito que os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, estão perdendo um pouco essa questão dos laços de amizade. Porque eles ficam muito tempo no mundo virtual. Mas não é falando com um coleguinha, é jogando, é acompanhando algum influência no YouTube. Mas a relação mesmo que a gente tinha de brincar de amarelinha, de pique-esconde, de não sei o quê, eu não vejo mais as crianças de hoje em dia tendo esse contato social que a gente tinha, né? E aí muitos deles vão perdendo
a referência do amigo de infância, né? A referência do que é ter um amigo de verdade para trazer para a sua vida adulta. E aí, por isso que a gente vê também tanta gente com depressão, tanta gente se isolando da relação social, porque se diz que não tem amigo, que vive sozinho, que isso e que aquilo outro. Né? Por quê? Porque a internet tem um lado positivo, mas ela também, às vezes, bitola as pessoas a viver em um universo do isolamento. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Como eu falei, o LinkedIn, para mim, foi um reencontro. E eu comecei a rever a minha forma das relações. Né? Como eu disse, somos seres relacionais. Eu jamais iria conseguir só conviver via virtualmente. Mas foi o virtual que me salvou naquele momento. Né? Foram as minhas amizades virtuais que me fortaleceram e me mostraram o potencial que eu tinha. De tanto ouvir você, João, a... Deixa eu ver quem... A Malua, lembra dela, venezuelana? A Malua tava Falando, na live. Malua tava tá, na live. Tava, beijos, minha querida, querida. te amo. De tanto vocês falarem, Lu, você escreve bem, você se posiciona bem naquilo que você faz, eu fui me sentindo segura e fui me desenvolvendo, né? Eu não fico postando lá, já tenho não sei quantos seguidores, mas eu já tô com 10.000, cento e poucos seguidores. Mas isso não é mérito meu. Isso foi graças ao impulso e ao direcionamento que vocês, meus amigos, me deram e confiaram em mim. Né? Porque se vocês simplesmente só me elogiassem e não me chamassem no privado, e não me ligassem, e não me mostrassem aonde eu deveria melhorar mais, aonde é que eu deveria investir mais, eu não teria conquistado tudo isso. Porque não é a conexão que importa, mas sim a, a interação, o engajamento que o que a gente posta gera no outro. Né? Quanto mais engajamento tem, mais aquilo me serve como um termômetro para medir que eu estou indo na direção certa. Né? E isso para mim é a amizade de verdade, é vocês me ligarem, é vocês me chamarem no WhatsApp, falarem, Luó, da próxima vez, não esquece de colocar isso, não esquece das hashtags, que eu sempre esquecia no início. Então, assim, a amizade para mim é, como eu disse, é um remédio, né? É aquela pessoa que me cura, que me acolhe, que me dá colo, que me dá uns puxões de orelha também, né? Porque, como eu falei, amigo não é só para os momentos bons. O amigo, ele tanto vai estar no momento bom como no momento ruim. E você é prova Sim. disso. Eu só tô aqui por causa da sua amizade. Porque não é fácil. Que honra, né? Conseguir trazer você para fazer uma live. Lu, também tem aquela história que às vezes a gente fica assim: ah, mas quando eu era adolescente, fulana era muito minha amiga. Agora eu passo na rua, a gente fala muito mal, um oi, um tudo bem, né? Então, assim, será que a amizade acabou? Então, tem aquela parte que a gente entende, né? Já vai um pouco mais a parte da terapia, do autoconhecimento, de que aquela pessoa, às vezes, ela não continua tão próxima de você, porque a gente começa a mudar ao longo do tempo, né? Nós somos seres que estamos em constante mudança. A gente busca sempre evoluir. Então, vamos supor, um colega seu de escola, ele parou ali. Ele fez o ensino médio, parou, agora ele resolveu, sei lá, casou, teve filho e tal, e você saiu daqui, quis continuar estudando, pensando na carreira, fazendo não sei o quê, e quer crescer mais. Então vai haver uma mudança ali de pensamento. Distanciamento. Não que aquela pessoa não vai ser mais uma pessoa legal, mas às vezes você não vai ter mais assunto com essa pessoa, porque vocês estão numa frequência, assim dizendo, né, diferente. Você busca uma coisa e ela busca outra. Pode ser que quando vocês se encontrarem e forem relembrar daquele momento que vocês viveram juntos, vocês consigam ter uma conexão muito legal, seja muito bacana. Mas se você começar a falar da sua carreira hoje, ela começar a falar da parte da família, vocês já vão ter assim, ó, vocês não vão conseguir falar, né? Vocês não vão estar mais falando o mesmo idioma. Então isso é normal acontecer. Por isso a gente vê aí de amizades que na verdade não é
que acaba, né? São A sinceridade amizades acaba. que foram E importantes na teve o tua seu tempo, né, vida. de maturação. É, da mesma forma, né, como a Lu falou aí, que tem a amizade temporal, né? Ah, tem aquele amigo que você vai chamar sempre para ir pra igreja, vai ter aquele amigo da balada, vai ter o amigo para ver filme. Então, tem aquele amigo que era só da infância, tem aquele que era da adolescência, tem aquele que era da época da Chegou o limite. faculdade. Não que vocês não vão se falar, mas só que a gente tende a ficar mais próximo de pessoas que têm o mesmo ideal. O que me ligou, os atormentados, né, que é esse grupo de amigos que eu falei online, e que me ligou também a nossa turma aí, que é a Lu, o João, a Claudinha, foi mais esse interesse de pessoas que gostam de escrever, são pessoas que gostam muito de cultura, né? Eu sou a mais nova dos dois grupos, eu acho, assim. São pessoas que têm uma idade mais avançada que a minha, mas eu me identifico com essas pessoas, porque a gente fala a mesma língua, a gente gosta das mesmas coisas. Então, tem isso. Eu dificilmente vocês vão conseguir me ver com aquelas pessoas que estão ali falando sobre game, né? Os videogames e tal. Eu não sei o nome de nada, não sei jogar nada. Não que eu não vá conversar com essas pessoas e ser amiga dessas pessoas, mas a gente tende a se aproximar daquilo que é mais parecido com a gente. Então, isso é assim nos relacionamentos também, né? Se for o caso de um relacionamento amoroso. Mas na amizade, a gente consegue perceber isso muito. Então, se vocês pararem para pensar, vejam como são os seus amigos, né? Se você parar para ver, olha, os amigos dos seus irmãos, por exemplo, às vezes os seus irmãos são diferentes de vocês, né? Os amigos deles são de um jeito e os seus são de outros. E tá tudo bem, não tem errado e não tem certo. Você conversa com todo mundo, você fala com todo mundo, mas você vai começar a entender que essa diferença, né, que faz com que os seus irmãos, talvez, os seus primos não sejam tão ligados a você como aqueles amigos que você trouxe para ser a sua família, a família que você escolheu, né? Por essa questão de afinidade, de pensar, de ter planos em comum, de ter metas em comum, né? Nós, por exemplo, aqui utilizávamos o LinkedIn, então foi algo que nos aproximou. O LinkedIn, para quem não sabe, é uma ferramenta profissional, onde as pessoas gostam de escrever, onde tem muitos assuntos assim mais cultos. Acho que travou, gente. Travou, vocês estão me ouvindo? Ou tá travado? Travou, não travou? Acho que teve algum problema na conexão dela. Eu ia retomar o que você tinha falado em relação a essas amizades que às vezes acaba tendo um afastamento, né? Mas é um afastamento onde eles foram muito amigos, eles tinham uma fortaleza entre eles na infância, que no momento em que ele precisar de uma ajuda, precisar de um socorro, eu tenho certeza que ele vai ter, mesmo tendo tido esse afastamento, né? Por quê? Porque existe ali também uma história. Existe ali bons momentos que ficaram guardados na lembrança. A única questão é que eles seguiram rumos, opções de vida diferentes. Então, claro e óbvio que vai ter um afastamento, mas é um afastamento que não impede deles se encontrarem e reviverem aqueles momentos, lembrarem de alguma história, né? Mas, assim, eu só quis retomar porque você tinha saído, mas conclua seu pensamento, desculpa. Não, eu não sei até que parte vocês ouviram. Eu comentei que a questão que a gente se aproximou pelo LinkedIn, né? Que o LinkedIn foi algo que era o que nós buscávamos no momento. Nós buscávamos assuntos mais relacionados a emprego, assuntos mais cultos, né? Pessoas que gostam de escrever, ler conteúdo, saber das notícias, da atualidade. Então, foram formas que nos conectaram. E tem aquelas pessoas que às vezes vão se conectar porque gosta de beber uma cerveja, então vai sempre lá naquele barzinho que fabrica cerveja artesanal e conhecem todas elas. Eu não conheço nada porque eu não bebo cerveja. Mas então dificilmente eu vou me conectar com essas pessoas. Era nesse sentido, né? Da forma como a gente começa a se conectar e como criam as amizades, né? E como elas, às vezes, elas acabam se afastando um pouquinho, porque as pessoas acabam mudando e isso faz com que se afaste, mas não que a amizade acabou. Ah, não é mais minha amiga. Só que você vai começar a entender o porquê
desse distanciamento, não é por mal, ai, não é mais a Amy, o que que eu fiz? Não, você não fez nada, você simplesmente seguiram caminhos opostos, então acaba que não tem mais tanta afinidade. Mas se Tá você tudo bem. precisar, como a Lu falou, pela história de vida que vocês têm, vocês vão estar sempre ali, né? Sempre com uma conexão bacana. Uhum. E aí, pessoal, sigam a Lu aqui, ó. Quem tá no ao vivo, clica aqui, vai aparecer o meu Instagram e o Instagram da Luciene. Vocês vão conseguir clicar e ver os conteúdos maravilhosos que ela sempre posta. Ela chamava de pílulas. Era pílulas de quê, Lu, que você chamava? Motivacionais. Pílulas motivacionais, são muito boas, e assim, ela fala mesmo com o coração. Do jeito que ela tá falando aqui com vocês, ela escreve com o coração, então vale super a pena vocês acompanharem. Quem quiser acompanhar as outras lives, todas que eu já fiz aí ao longo de um ano, tem mais de um ano que eu tô cuidando de você. Quem diria, hein? Isso. Muito Parabéns, tempo. viu? Que virada de Vocês chave. Que virada de Que chave. virada, né? Quem diria, né? Então, assim, vocês podem acompanhar, tá tudo no meu Instagram, tá tudo salvo lá no IGTV, @Mandita Dourado. Pode seguir aqui também no ao vivo. Tem a live aí com o João, que a gente falou, tem com a Claudinha, tem com as minhas amigas de infância lá com a Aurora e com a Missiane, e tantas outras lives, né, que ajudam as pessoas. E lembrando que semana que vem, a galera que gosta de musculação, eu vou receber a Tabata, sobrinho. Vai ser às 21 horas, vai ser um pouquinho mais tarde, né? Por conta dos horários dela. A gente vai tirar dúvida aqui sobre musculação. Eu já fiz 2 lives com a Tabata, também estão salvas lá no IGTV. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me mandando, que eu já vou fazer todas essas perguntas para a Tabata. Lu, Vou reforçar. prazer Sigam também ela, imenso. Ah, gente, porque ela posta vários conteúdos de diversos assuntos que muitas das vezes é o assunto que você está precisando se aprofundar, ouvir naquele momento. E fora isso, acompanhe todas as lives que ela faz toda quarta-feira, no período da noite. Clica aí no ao vivo e vai no Instagram dela, sigam ela que vocês vão se enriquecer de conteúdo. Lu, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Juliette, assim, desatou a falar que já até conheço a Juliette, de tanto que ela falou aqui. O E ela pessoal não tá te entrando seguiu. agora, né? Tem muita gente entrando agora no finalzinho. E a live vai ficar gravada. Daqui a pouco ela vai estar lá no meu feed, né? O pedaço da prévia no feed, vai estar no IGTV. Eu vou compartilhar também. A Lu também vai compartilhar. Então, quem perdeu vai poder ver tudo. E eu vou pedir aqui, encarecidamente, a Lu, reforça aí. Lá, quando terminar a live eu postar, vocês vão lá, curte a live e marca um amigo para assistir, já que a gente falou tanto da amizade, qual amigo que vocês acham que merece? Né? Qual aquele amigo querido que vocês acham que merece ver a nossa live? Marca, coloca o nomezinho dele, fala assim, assiste essa live, lembrei de você. Assisti a live, lembrei de você. Olha só como ele vai ficar feliz em saber que você assistiu e lembrou dele. Olha só que prova de amizade, né? Não vai ser muito bacana isso? Então vai lá, marca lá o nomezinho dele e fala para ele assistir também, compartilha com ele para que ele saiba um pouquinho mais dessa amizade, saber o quanto ele é especial na sua vida. Daqui a pouquinho ela vai estar lá disponível. Então quero agradecer a todos vocês, João também, querido João, que está aqui, ó, falando, meninas, vocês são top, participando aqui, tá desde o começo, foi o primeiro que entrou. Todo mundo que participou, não vai dar para falar o nome de todo mundo, eu falei só da Juliette, porque a Juliette não parou de falar. Eu não conheço, mas é como se eu já conhecesse, de tanto que eu ouvi o nome dela aqui. E o João foi o primeiro que entrou, é uma pessoa que a gente conhece em comum. Mas gratidão a todos que estiveram conosco esse tempo, né, partilhando aqui desse assunto maravilhoso, com essa pessoa incrível que é a Luciene de Queiroz, levantando aí, ó, vendo os coraçõezinhos subir. E, Lu, gratidão por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, mesmo nervosa, né, para fazer essa live, falar desse tema incrível que é a amizade. Gratidão pela sua amizade, por ter você na minha vida, minha amiga querida do coração que eu tanto amo, que já me socorreu tantas vezes, né? Que tem essa paz, que é a luz na nossa vida. Deixa a palavra aí com você, gratidão. Qualquer dia a gente volta, porque a Juliette já falou que quer mais, então qualquer dia a gente vê um tema bacana para conversar de novo. Eu queria primeiramente agradecer o teu convite,
dizer que para mim foi uma honra, porque por mais que seja difícil para mim fazer uma live, aos poucos eu vou quebrando, né, esse estigma, esse medo que eu tenho. Foi tão suave, foi tão leve, tão gostoso. A forma como você me deixou falar, a forma como a gente foi interagindo. Queria dizer a todos os amigos que entraram aqui para estar nos acompanhando. Primeiramente, João, querido, tinha que ser você o primeiro a entrar na live. Você sempre, como eu disse, você sai de cena e deixa o palco, né, o brilho todo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acolhe. Então, muito obrigada por ter ficado do início até agora, ao fim, com a gente. Jujuba, você não existe. Todo mundo que foi entrando na live, né? Não vou citar nomes para não ser injusta, mas a querida também de Petrolina, Sinara, que não esqueceu que seria hoje. Muito, 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 muito obrigada. E dizer que a amizade é a coisa mais leve e é o tesouro mais duradouro que a gente carrega com a gente, porque é um tesouro, o amigo é um verdadeiro tesouro, sabe? A maior riqueza que a gente pode ter é termos bons amigos, bons e verdadeiros amigos. Independente, como eu já falei, da onde foi que nasceu essa amizade, se é no seio da família, né? Se é um amigo que não é consanguíneo, um amigo é um verdadeiro tesouro. E que esse tesouro seja sempre um girassol a brilhar, a irradiar e a iluminar as nossas vidas, né? A minha, a de Amanda e a de todos que se fizeram presentes hoje aqui nessa live. Então, gratidão por vocês terem ficado com a gente aqui até esse momento. Beijos. Ah, eu já estava esquecendo, Lu. Vamos dar um sorriso aqui para o pessoal tirar um print e postar marcando a gente para o pessoal assistir a live, né? Aí, ó, quem tá ao Isso. vivo ainda, ó, aproveita, dá um print aí, ó. Pausei o vídeo sem querer. Eu sempre faço isso, gente. Então, aproveita aí, marca todo mundo. Não esqueçam de ir lá na live gravada daqui a pouquinho. Deixa o coraçãozinho, deixa a curtida e marca um amigo. Fala pra ele que você viu a live e lembrou dele. Ele vai ficar imensamente feliz, né? A gente se vê na próxima. Lu, a gente se fala. Pessoal, semana que vem, musculação com Tabata Sobrinho, às 21 horas. Deixem suas dúvidas aí, podem me mandar no direct, que vai ser bem interessante, a galera que gosta de musculação. E quem entrou no finalzinho, a live vai ficar gravada, vocês podem ver desde o começo. Tchau, gente. Obrigada. Lu, beijão. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Até semana que vem.